Olá, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou trazer para vocês a receita deste gorro infantil. E para fazê-lo, eu estou utilizando a linha da Círculo Ame e vou utilizar uma agulha 3,5 milímetro para tecer. Então, essa linha, ela tem uma elasticidade bacana e se você usar, você vai ver que delícia que é para tecer com essa linha. Então, nós vamos fazer um cordão com 8 correntinhas. E agora, eu vou fazer mais uma correntinha que é para subir. Vou contar 3 correntinhas a partir da agulha e vou voltar nessa terceira correntinha fazendo um ponto baixo. Então, fizemos o nosso primeiro ponto da segunda carreira. Vou continuar fazendo pontos baixos até o final do cordãozinho. Então, voltem fazendo o ponto baixo em cada um das correntinhas. Essa parte que a gente está fazendo vai ser a parte que vai na testa da criança, tá? É o que prende na cabeça. Então, primeiro nós vamos fazer uma faixa e vamos fazer o comprimento todo dessa faixa. Quando chegar no final, a gente une a faixa e aí a gente vai começar a subir a parte do topo da cabeça. Então, primeiro, vamos fazer uma faixa comprida com o tamanho da circunferência da cabeça da criança. Então, aqui eu já tô quase terminando a minha segunda carreira. Falta um pontinho ainda. Se você estiver tendo dificuldade de tecer com a 3,5, pode usar a agulha número 4, que tá dentro da faixa indicada para o uso da linha, beleza? Então, vamos começar agora a subir a terceira carreira. Vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou utilizar a parte de cima. Deixa eu tentar pegar aqui para ficar o mais visível possível. Tá vendo a trancinha que tem aqui na parte de cima? Eu vou pegar a primeira alcinha. É a alcinha, inclusive, que eu tô nela. Então, nós vamos pegar a própria alcinha que a agulha tá nela e vou fazer um ponto baixo. Aí eu vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo. É sempre a alcinha que tá próxima do indicador, tá? E volto fazendo pontos baixos nessa alcinha de cima, né? Essa alcinha de trás, a que tá mais atrás. Já tô terminando. Falta só essa última aqui para terminar. E vai ficar um espacinho sem tecer, meio estranhozinho aqui, mas é isso mesmo. Confia no processo. Então, você pode até contar a quantidade de pontos embaixo, vai ter que ser a mesma quantidade de pontos em cima. Só que aqui a gente vai considerar como se esse primeiro espaço aqui tivesse 2 pontos, porque a gente subiu aquela correntinha e ainda fez o ponto baixo no mesmo lugar. Então, a gente agora já vai para a próxima. Faz uma correntinha, já entra no primeiro ponto, naquele que a gente tá. É como se ficasse 2 pontos no mesmo lugar, esse primeiro aqui, entendeu? E aí ele até equipara lá aquele espaço que ficou parecendo vazio. E continuo fazendo pontos baixos ao longo da carreira. Então, já vou até dar uma adiantada no vídeo, porque aqui vai ser fazer a mesma coisa durante as próximas carreiras, tá? Até obter a circunferência que a gente vai precisar. Então, observem que vai ficando meio que uma carreira mais alta, uma carreira mais baixa, e isso também ajuda na elasticidade
na cabeça, tá? Quando você encaixar a touca na cabeça da criança, essa diferença de pontos, ela também vai dar elasticidade para a touca. Então, o que você tem que fazer agora? Vai continuar fazendo esse passo a passo até chegar no comprimento que você precisa. Só uma dica é que essa linha que eu utilizei foi a conta de fazer essa touca. Então, se você precisar de uma touca maior do que essa que eu estou fazendo, talvez essa linha, você vai precisar de duas dessa linha. Se você quiser também fazer um pomponzinho na parte de cima, também vai precisar de mais um novelo, porque esse novelo foi a conta de fazer esse trabalho. Então, observem aqui, eu já fiz as 4 carreiras e agora eu vou continuar tecendo até chegar no comprimento que eu quero. Então, terminei, já fiz todas as carreiras que eu precisava e vou trazer para vocês quanto centímetro que deu para uma cabeça de uma criança de aproximadamente 6 anos, tá bom? Observem que a minha medida deu 40 centímetros. Mas se eu esticar, ó, como a faixinha tem muita elasticidade, ela chega até aproximadamente 50 centímetros. E eu precisava de uma faixa com cerca de 47, 48 centímetros. Então é suficiente eu fazer essa barrinha com 40 centímetros. Beleza? Vocês viram que ao esticar, ele vai chegar na circunferência que eu preciso. Então, agora a gente vai fazer a união. Eu vou soltar a minha agulha do meu trabalho, vou inserir a minha agulha no meu primeiro pontinho, lá onde a gente começou. Observem aqui que a linha onde a gente começou vai bater certinho com a linha que eu acabei de soltar. Então, a sua também tem que estar assim. Já inseri a minha agulha também na linha que eu tinha soltado e puxei como se fosse fazer um ponto baixíssimo. Agora eu tô com a linha presa do lado de cá da peça, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a costura da lateral. Então, só para eu finalizar aqui a primeira parte, que a agulha já tá do lado de cá, eu vou passar na primeira alcinha do lado de lá, vou buscar a linha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou na próxima alcinha, tá vendo na parte de baixo aqui? Essa parte só tem uma alcinha, não tem duas não, você só vai conseguir achar uma alcinha aqui mesmo. Então, você vai encaixar na próxima alcinha, vai pegar a alcinha de fora, ó, vou passar pela primeira, pronto. Vou pegar a alcinha de fora da outra margem e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou continuar fazendo isso para terminar a costura, ó. Peguei a próxima alça da parte de baixo, peguei a alcinha de fora da alça de cima, puxei a linha e faço um ponto baixíssimo. Então, só tomar cuidado para sempre pegar a alcinha que tá do lado de fora, para a costura ficar bem certinha. E sempre finalizar com um ponto baixíssimo. Tá vendo aqui, ó? Onde a gente tá unindo é quase que imperceptível a costura. Continuo fazendo. Lembrando que as duas pontas tem que estar bem alinhadas, né? Para sua faixa não ficar pregada torta. Finalizei com um ponto baixíssimo e faltam meus dois últimos pontinhos. Esse aqui é o último
daqueles que a gente fez. E essa pontinha aqui é aquela parte que ficava sobrando, né? Também vamos fazer em cima dela para ela não ficar solta. Esse aqui é o nosso início do trabalho, depois a gente esconde, faz o arremate dessa linha. Olha que legal, gente. Fica um pouquinho mais próximo, mas é quase que imperceptível que foi feito costura, né? Muito legal. Agora vamos passar para a próxima parte, que vai ser o corpo do gorro. E aqui a gente vai ficar fazendo o trabalho circular. Então, observem que a gente está aqui no ponto da costura, onde a gente fez, só que eu vou querer inverter essa parte. Então, daqui a pouco eu vou virar o trabalho, mas só vou explicar para vocês aqui primeiro que nós temos essa parte aqui baixa e temos essa parte alta aqui. Nós vamos trabalhar nessa parte alta, então nós vamos começar a fazer todos os pontos em cima desse montinho aqui. Então, para a gente começar a próxima carreira, nós vamos precisar inverter a faixa com a agulha. Então, esse aqui é o lado que a gente fez a costura e nós vamos torcer a faixa para dentro. Então, agora a gente vai começar a trabalhar na parte da frente, tá? Que vai ser a parte da frente da peça. Então, já coloquei a minha agulha no ponto. E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou tirar essa agulha, eu vou lá naquele local, né? Naquele topo dos montinhos, vou inserir a agulha, vou buscar a linha que eu acabei de soltar e vou puxar ela para frente para começar a carreira, tá? Então, só inverti, tirei a agulha, coloquei no ponto que eu ia começar e busquei a linha. Então, agora eu vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo ponto de base e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas, vou voltar no mesmo ponto de base e fazer um ponto baixo. Já vou agora saltar para o próximo montinho. Então, vou inserir a agulha, busco a linha e já faço um ponto baixo. Duas correntinhas e faço mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, daqui para frente agora, nós vamos fazer somente isso. Insere a agulha no próximo montinho, faz um ponto baixo, duas correntinhas, outro ponto baixo no mesmo ponto de base. Vai fazer isso durante toda a carreira até chegar do outro lado. Então, vão ficar, ó, esses Vzinhos aqui, esses triângulozinhos, né? Então, façam a parte de vocês e eu vou voltar pra gente fechar a carreira. Então, agora eu já tô no último montinho aqui, né? E vou inserir a minha agulha, fechar com um ponto baixíssimo, ó, ponto baixo, duas correntinhas e depois mais um ponto baixo no mesmo lugar. Então, já vou terminando. E agora, nós vamos continuar circulando o corpo da touca, né, do gorro, simplesmente pulando por Vzinho que a gente fez. Essa partezinha de cima aqui, ó, ela tem um vãozinho. Vou mostrar para vocês aqui, ó, bem no topo do Vzinho, tem um buraquinho, então eu vou inserir nele, busco a linha e já faço um ponto baixo. Ó, vou inserir no buraco, busco a linha, faço um ponto baixo.
Vou fazer 2 correntinhas. Volto no mesmo ponto de base, no mesmo buraquinho, né? E faço mais um ponto baixo. Então, agora eu já pulo pro próximo intervalinho. Insiro a agulha, faço ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo no mesmo ponto de base. Finalizando, então, aqui. Continuem fazendo esse lequezinho até o final da carreira. Quando chegar novamente no último ponto, faço o lequezinho e já pulo para dentro do próximo lequezinho, né? E aí já vai começar a subir mais uma carreira. Então, vai ser um leque circular. Nós não vamos fechar e subir a carreira, né? A carreira já vai subindo, circulando, tá? Então, olha como é que tá ficando. Ela vai subindo, né? À medida que você for descendo, ela vai subindo em cima da carreira anterior. Então, eu vou adiantar e vou trazer para vocês aqui o trabalho já adiantado. Já adiantei, então, algumas carreiras. Olha como tá ficando. E aqui é importante só vocês observarem que à medida que a gente for subindo aqui, quando chegar em alguns números aqui para cima, nós vamos precisar fazer diminuições. Então, por enquanto, você vai tecendo, fazendo o mesmo processo e mais para frente nós vamos fazer as reduções, tá? Para fechar a parte de cima do gorro. Então, continuem fazendo e daqui a pouco eu volto para mostrar a diminuição, como a gente vai fazer. Então, já adiantei e vou medir aqui o tamanho da minha peça. Ó. Tem 15,5, entre 15 e 16 centímetros, tá? Então, eu fiz essa altura toda, normal, do jeito que eu ensinei até agora. E daqui para lá a gente vai fazer as diminuições. Como que funciona a diminuição? Nós vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha e vamos voltar no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Então, agora em vez de fazer 2 correntinhas, nós vamos fazer só uma correntinha, tá? Então, façam ponto baixo, uma correntinha, outro ponto baixo no mesmo ponto de base e vai repetir esse processo pelas próximas carreiras. Então, você vai ver que ele vai começar a diminuir, tá bom? Então, façam mais algumas carreiras, né? Deve dar uma faixa de umas 4 carreiras. Lembrando que a gente quer uma touca com uma altura próxima de 20 centímetros. Lembrando que eu tô fazendo uma touca para uma criança de aproximadamente 6 anos, tá? Então, se você quer para uma criança de um tamanho diferente, veja as medidas. Então, aqui o meu tá dando aproximadamente 18 centímetros. Aqui dá até para ver a marcação de onde a gente começou a fazer as reduções. Eu vou continuar fazendo aqui, terminando a minha. E aí, volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer o fechamento. Então, agora a gente já vai para o fechamento. Nós vamos fazer pontos baixos no topo daquele lequinho que a gente estava fazendo, que no caso agora é com uma correntinha de separação. Então, eu vou inserir a agulha e faço um ponto baixo, sempre no meio do lequezinho que a gente fez, tá? Então, vou fazer ao longo de toda a peça até chegar aonde eu comecei. E aí, depois, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fechar a parte de cima. Ok? Esse aqui já é o último acabamento que a gente vai dar. Façam a parte de vocês, cheguem até do outro lado e a gente volta para finalizar. Lembrando que para finalizar a gente não precisa de um pedaço muito grande de linha, tá? Precisamos só depois dar uma volta porque a gente vai puxar essa linha.
Então não precisa ser muito grande, mas precisa ser suficiente para dar uma volta no gorro. Então aqui eu já terminei. Eu vou puxar essa linha e travar para ele não desfiar. E aí eu vou só medir aqui para vocês também, para ver como que ficou o final. Então, ó, esse gorro ficou com 18 centímetros. E depois eu levei para criança, ela colocou na cabeça, ficou ótimo esse tamanho, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma agulha de tapeçaria na minha linha e vou vir inserindo essa agulha em cada um desses espacinhos que a gente acabou de fazer com pontos baixos. Então, ó, eu insiro a agulha de fora para dentro, no próximo eu insiro de dentro para fora, no próximo de fora para dentro, de dentro para fora, e eu vou intercalando. Observem aqui, ó, você pode também fazer igual eu tô fazendo, vai para frente, vai para trás, tá vendo? O importante é que faça esse movimento, porque na hora que a gente puxar depois, esse buraco vai encolher. Então, vá intercalando os espaços dentro daqueles pontos baixos que a gente fez na carreira anterior. E depois, no final, puxa tudo. Eu vou mostrar aqui como que faz para puxar. Como eu falei anteriormente, se quiser um pompom para esse gorro, vai precisar de mais um novelo, porque a quantidade de linha que tem é suficiente para fazer isso, tá, gente? Então, depois que eu já puxei a linha, ele vai ficar assim. É só puxar, viu, pessoal? Puxa o máximo que der, cuidado para não arrebentar. E aí, depois você vai voltar por dentro, costurando, prendendo essa linha o máximo que der. Prenda na parte de dentro, tá? Leva a agulha para a parte de dentro e prende para um lado, prende para o outro, para evitar que fique buraco na parte de cima do gorro, beleza? Então, depois de você fazer o arremate, esse aqui ficou o resultado. Como eu falei, a linha tem uma elasticidade muito boa, então vai ficar super confortável na cabeça da criança. Obrigada, então, por assistir o vídeo e até a próxima.